Então, nós estávamos sem som, né? Nós vamos iniciar de novo o nosso Evangelho da Noite. Nós vamos falar sobre a prece nessa noite. É um Evangelho muito bom para nós ouvir e aprender como devemos orar, né? E que maneira devemos orar, que prece devemos orar. Então, vamos lá. Na pergunta 66 do Livro dos Espíritos, pode ser com utilidade orar por outrem, orar pelas pessoas, pelos doentes. O Espírito que ora atua pela sua vontade de praticar o bem, sempre manando o bem, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e esses se associam ao bem que deseja fazer. Muito importante, sempre impulsionar o bem, a vontade de ajudar, a certeza, a confiança em nós, primeiro em Deus, depois em nós, aquilo que nós estamos fazendo, né? E se propondo a fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Muito além vai alcançar a nossa prece. A prece que façamos por outrem é um ato desta vontade, por ardente e sincera, pode chamar auxílio, né? Porque oramos os bons espíritos, que eles virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessite o seu corpo, né? É a sua alma. Mas ainda aqui a prece do coração é tudo, e dos lábios nada vale. Então, orar só por orar em voz alta e sem concentração, sem meditação, né? Sem vontade de fazer o bem de verdade, a prece fica muito restrita ao meio onde nós estamos fazendo a prece. Não vai alcançar o nosso objetivo, com a espiritualidade maior. Mas vamos em frente com a prece, que vai ser muito importante. Oração, a prece, oração dominical. A oração dominical é o Pai Nosso, é a primeira que Jesus ensinou a seus discípulos. É uma aliança de nós, os humanos, da humanidade com Deus. É uma aliança, não é? Não tem como nós deixarmos de orar o Pai Nosso, porque o Pai Nosso tem um conteúdo que ainda está longe para nós compreender direito e praticá-lo. Então a prece de Pai Nosso é muito importante para todos nós orarmos. Jesus, no capítulo de Mateus, capítulo 6 e versículo 5, ele vai começar a iniciar então o valor da prece do Pai Nosso. Como se deve orar? Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, feche a porta e orarás a teu Pai que está em secreto, que é Deus, e seu Pai que vem em secreto te atenderá, te recompensará, né? Então, a prece tem que partir do nosso coração. Aonde? Aonde nós estivermos. Quando Jesus falou com a mulher samaritana lá na beira do poço de Jacó, que estava dialogando com ela, ela fez uma pergunta para Jesus muito importante, que serve para nós hoje. Mestre, eu sei que você vem da parte de Deus, né? Onde nós devemos orar? Lá no templo dos judeus ou no templo do samaritano? E ele falou, mulher, a hora já chegou. Nem no templo de Jerusalém, nem no templo do samaritano. Tem que orar em espírito e verdade, aonde estiver. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura para ser os seus adoradores. É tão interessante, quando Paulo fala também que Deus não habita em templo feito por mão de homem, pode ser templo que for, o tamanho que for, não vai habitar nesses templos. Ele vai habitar nos nossos corações. Aonde? No nosso aposento. O que é o aposento que está falando aqui?
Não é o quarto físico também. O aposento é dentro de nós. A partir de dentro de nós, essa vontade de ajudar, de acertar, de fazer sempre o melhor. Esse é o verdadeiro orador. Então nós podemos orar da onde? Dentro de casa, na via pública. Você pode ficar tranquilo ali e mandar umas palavras de bem para as pessoas que estão aí junto contigo fazendo as viagens, para os teus parentes, de dentro do ônibus, no trabalho, quando dá uma folguinha pode fazer uma prece, quando está fazendo a comida pode fazer uma prece. Então nós podemos fazer prece em qualquer lugar. E quem vai nos atender é Deus. Ora, se nós não pedir para o Pai, que é o Criador, vamos pedir para quem? Claro, vamos pedir para o anjo da guarda, que está nos acompanhando 24 horas também, se nós queremos. E a Jesus. Mas nós temos que fazer a nossa parte em qualquer lugar. Porque quem vai levar nós ao reino do céu vai ser nossos bens. O que fizemos, pelas nossas obras, pelo nosso comportamento, pela nossa honestidade, pela nossa simplicidade. Isso vai levar nós em dias melhores. Caso contrário, onde devemos orar? Qual o templo? O templo somos nós. O Paulo não falava que o templo do Espírito Santo somos nós? Que o Espírito Santo... Claro, nós vamos ser um dia Espírito Santo. Que está habitando esse corpo agora, um dia nós vamos ser Espírito Santo. Toda a humanidade. Mas com os milênios. Porque o aprendizado é lento, mas não para. A lei da evolução não para. E tudo se transforma. Nada morre. Essa é a lei de Deus. Vamos em frente. Já deu para entender, né, que nós temos que orar em pensamento. Entrar dentro do nosso aposento e orar pelo pensamento. Pelo pensamento. Deus, o vosso Pai, antes que nós pedimos a Ele, já sabe o que nós precisamos, gente. Deus sabe do passado, do presente e do futuro. E sabe cada um de nós o que nós temos que passar. Que o outro não passa por nós. A prece não vai nos trazer salvação, mas vai aliviar nossas dores. Porque é obediência a Deus, é uma disciplina. Oração dominical. Vamos lá. Que é o Pai nosso que está nos céus? Quem é esse Pai que criou tudo e a todos? É uma aliança perfeita entre os seres humanos e o Pai Celestial. É uma aliança entre a humanidade e Deus, a prece Pai Nosso. E vai ser orado por toda a humanidade. Por todos. É o tempo que vai orar, mas todos vão orar. Porque hoje está tão difícil para orar, ainda os irmãos católicos não oram o Pai Nosso. Mas os protestantes não oram mais Pai Nosso nas igrejas. E muito poucos, os pais também não. Difícil ensinar os filhos a orar. A maioria das crianças hoje, dos jovens, de 15 anos, até 15, 20 anos, não sabe orar um Pai Nosso, a maioria. 8 anos, 10 não sabe orar o Pai Nosso. Porque não oram, porque os pais não ensinaram desde pequeno o Pai Nosso. Nem nas igrejas não ora mais. E o que está falando para nós? Todo o trabalho que nós vamos fazer é religioso. Todas as palestras, todo o trabalho mediúnico, todo o trabalho de estudo, nós temos que, como um dever cristão, orar o Pai Nosso. Que é a prece das preces. Que não tem outra que supera essa na Terra. E nós deixamos de lado o Pai Nosso. Não vejo mais orar os Pai Nossos nas igrejas. Só os irmãos católicos que oram o Pai Nosso. Não é? Ensino até as crianças a orar muito dele, mas muito não dá tempo também. Então nós temos que ter muito cuidado, que a prece Pai Nosso antigamente todas as crianças sabiam orar o Pai Nosso. Todos. Todas as crianças, os pais ensinavam o Pai Nosso. E hoje? Vai pedir para um jovem aí, vai pedir uma criança de 8, 10 anos ensinar o Pai Nosso. A maioria não sabe. Isso é o amor que se esfriará de quase todos. Está aí. Nem a prece nós não fizemos. Veja bem, vamos lá em frente, que é muito bom essa oração de hoje. Essa prece, falando da prece, né? Vamos lá. Vigiai e orai para que não entreis, para não cair em tentação, né? Mateus capítulo 26, 41, já alertava Jesus. Orai e vigiai no teu pensamento, para não dar brecha para os espíritos das trevas virem te atormentar. Desde mais remota antiguidade, a prece
expressando petição, o louvor, invocando uma potência superior, na meditação ou na adoração, reflete a interligação do homem com o Pai, Criador de todos os tempos. O povo mais primitivo, gente, mais primitivo, ele já fazia o prece. Os índios fazem a prece da maneira deles, mas faz. Se comunica com os espíritos dentro das tribos, os pajés, são médios, e faz a prece. Porque eles acreditam no Criador supremo, superior a todos. E nós hoje que temos tanto, já andamos ainda, temos esquecendo da própria prece. É lamentável. Vamos lá. Orando, Moisés recolhe no Sinai os 10 mandamentos, que alicerçam a justiça de todos os tempos e todas as nações. São os 10 mandamentos. Moisés recebe pela mediunidade, lá no Sinai. E ele era um médium extraordinário, ele serviu de instrumento como médium, recebeu os emissários de Jesus, que Jesus mandou os 10 mandamentos para a terra por intermédio de Moisés, que é uma aliança perpétua entre a humanidade e Deus, que nunca vai, é imutável, é uma carta magna, uma carta da constituinte espiritual na terra, que nós vamos ter que praticá-lo. Isso aí é tão interessante que quando Moisés saiu do Egito, que saiu da casa da escravidão, saiu uma parte daqueles espíritos que acompanharam Moisés, eles estavam na hora de sair da escravidão, porque eles eram os espíritos que já tinham bastante conhecimento, gente. Quando Moisés entrega os mandamentos, eles ficam praticando os mandamentos de Deus na época. Os pais com os filhos, ensinando a orar, ensinando os mandamentos. Diz que os mandamentos estavam no quarto, escrito, na cozinha, na sala, em todo lugar tinha os mandamentos. E os pais ensinavam desde pequenininho os filhos que tinham que observar os mandamentos da lei de Deus, para ser o homem de bem. Que hoje nós não fizemos isso. Porque vai chegar um tempo na Terra que os 10 mandamentos vão ser colocados em toda a repartição pública, em todas as igrejas e os lares também. Porque não tem outra lei na face da terra que vai se substituir essas leis. Não tem, não existe, é imutável, eterna, invariável, que é os mandamentos, que é a lei de justiça, gente. E nós não estamos praticando hoje, muito pouco. A maioria tem mais transgressor quase que o tempo de Moisés ainda hoje. É lamentável, mas é uma verdade. Se nós vamos ler os 5 de Deuteronômio e os 6, vê como é que se comportava aquela sociedadezinha pequena que ficou guardando os mandamentos. Lê lá para ver como que eles viviam na época. Vamos lá. Jesus usava a oração para se comunicar com Deus, gente. O próprio Jesus, ele se utilizava da oração para se comunicar com o Pai Celestial. Ele era médio de Deus. Ora, se Jesus orava para buscar a força do Pai, e quem se imagina nós, que temos completamente desprotegido ainda, porque nem fizemos a prece direito. Vejamos bem, Jesus fazia, nós ainda não fizemos, gente. Vamos lá. A doutrina espírita, através das instruções dos espíritos superiores, nos mostram que o mecanismo da prece percorre 300 mil quilômetros por segundo. E o pensamento é mais veloz do que a luz. A luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Vejamos bem, a velocidade, hein? Num segundo, a luz já percorre 300 mil quilômetros. E o pensamento é muito mais veloz do que a luz. O que vai mais longe, se não é o pensamento, gente? Mas nós temos experiência aqui no corpo físico. Todos nós temos alguém em outro estado, em outro lugar, em outro país. Pense lá. O teu pensamento não chega instantaneamente, em segundo lá? Grite para ver se vai em algum lugar. Não vai, gente. Não sai de redor. Bota um binóculo, vê onde que vai alcançar com tuas vistas físicas. Lugar nenhum. Muito próximo. Mas o pensamento não. O pensamento
vai chegar mais perto da espiritualidade maior, das fontes divinas, é o pensamento. Então nós temos que pedir a Deus pelo pensamento, gente. É isso aí que vai nos ajudar a engrandecer as nossas almas. A prece é a manifestação da alma humana, buscando a ligação com Deus, ou com os próprios espíritos superiores. Como é que eu vou me ligar com Deus com olhos abertos, conversando para lá e para cá? Não. Para nós se ligar com Deus, tem que se ligar pelo pensamento. Entre no teu quarto, no teu aposento, e ore a Deus, que Ele te atende, Ele sabe o que você precisa. Nós estamos fazendo isso? Com voz alta não dá, não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos lá. Sendo o homem o único animal que ora, a prece é uma manifestação inteligente da criatura, expressando o seu sentimento e sua fé. O único que ora é o homem. Os animais não oram ainda. Ele não tem nada de consciência. Nós temos a razão e a consciência, por isso que nós buscamos Deus pelo pensamento, gente, pelas obras e pelos atos, pela honestidade, pela humildade, sempre ajudando o próximo no bem, sempre vibrando no bem para todos e a todos, sem distinção. A religião de Jesus é universal, gente, é transcendental. O cristianismo é a religião da terra. Por isso que o espiritismo não criou religião. Não pode. O homem nenhum criou religião. Nós seguimos a religião do Cristo, de mandamento. O que Jesus já deixou no seu roteiro. E não tem outro caminho. O caminho para alcançar a nossa perfeição é por intermédio de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. O Espírito recomenda colocar a oração. Vejamos bem aqui o que os Espíritos Superiores pedem para nós. Não estamos cumprindo, gente. Muito poucos cumprem isso aqui que os Espíritos Superiores estão pedindo para nós. Talvez nem nós espírita, no movimento, não temos cumprindo isso aqui. Nem os espírita. Ainda deixam a desejar. Porque eles sabem. Eles têm consciência. Vejam o que os Espíritos pedem para nós. Os Espíritos recomendam colocar a oração dominical, que é o Pai Nosso, no cabeçalho da coleção. Toda excursão de prece, o cabeçalho é o Pai Nosso. Não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a prece das preces, que temos que usar em todos os momentos que nós vamos iniciar um trabalho espiritual. Aqueles que põem em primeiro lugar essa prece, seja porque proveio do próprio Jesus. Se Jesus orava ao Pai e pedia, e se Ele ensinou nós o Pai Nosso, e esse Pai Nosso é um conteúdo tão profundo que nós não entendemos ainda. Ou nós temos vergonha de orar ao Pai Nosso? Acho que a maioria estão com vergonha de orar ao Pai Nosso, porque veja bem como a responsabilidade é grande orar ao Pai Nosso. Pai, perdoa minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como tem perdoado os meus devedores, aqueles que me ofenderam, que me ofendem. Se nós não perdoamos nem o que nos ofende, queremos perdão de Deus? Sabe que não é isso que atrapalha nós? Porque para nós ter perdão de Deus, tem que perdoar primeiro todos os seres humanos que nós acompanham. Não tem outro caminho. Vamos lá. Vamos lá. Então, que o próprio Mateus registra no capítulo 6 e versículo 9 a 13, seja porque o Pai Nosso, né, que ele está explicando, né, porque cumprir todas as outras conforme o sentimento de que é impregnada. Todas as outras preces, o Pai Nosso é superior a todas as outras preces, todas, criadas na terra e trazidas por próprios Espíritos. Tem prece muito bonita, mas o Pai Nosso é a prece das preces na terra. É uma aliança, não tem como fugir. Um dia nós vamos orar e saber orar no pensamento. Isso que é importante. É o mais perfeito modelo, verdadeira obra-prima, que é o Pai Nosso,
de sublimidade em sua singeleza. Olha que bom de orar o Pai Nosso. Faça, Pai, a tua vontade, não a minha. Nós sempre queremos pôr a nossa vontade. A de Deus, a vontade é dele. A hora que ele nos chamar para cumprir qualquer coisa, nós vamos ter que ir. E temos que passar por o caminho que está designado por Deus. É um projeto nosso, que Deus auxilia. Vamos lá. Com efeito, sob a mais restrita forma, ela resume todos os deveres. A prece Pai Nosso resume todos os deveres do homem para com Deus, com certeza, para consigo mesmo, que é prioridade, primeiro com Deus, depois é conosco. Nós temos que aprender a amar a nós mesmos. Como é que vamos amar o próximo se nós não aprendemos a amar nem a nós? Nós vamos dar para o próximo o que nós temos. Se nós estamos cheios de veneno, o que você vai dar para o próximo? Vai envenenar ele. Então, primeiro Deus, depois a si mesmo. Primeiro a nós, depois vamos amar o próximo. Porque a hora que nós se amar de verdade, nós vamos amar o próximo. Nós vamos levar luzes para frente. Isso é muito importante. Então, depois orar, né, para o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e obediência, gente. Quem ora, ele é obediente, disciplinado, né? Vamos lá. Não devemos pedir a Deus que nos livre do sofrimento, dos problemas, mas que nos dê força para suportá-los, equilíbrio e discernimentos para solucioná-lo os nossos problemas. Não adianta pedir que tira de nós vamos ter que ter força para resolver, porque é nosso isso aqui, é nós que criamos. Nas vidas passadas, no presente, nós somos muito desobedientes às leis, e agora venha o retorno, e daí nós queremos se livrar de tudo, mas não dá, nós temos que pagar as duplicatas, nós temos que pagar as promissórias que nós estamos devendo, e Deus dá toda a força para nós, não dá essa natureza abençoada, que temos tudo em nossas mãos, depende de nós. Veja bem, reconhecimento ou agradecimento é quando os problemas quando lembramos de agradecer a Deus as bênçãos recebidas, que são muitas, a saúde, a família, os amigos, o trabalho, a oportunidade do crescimento espiritual que todos nós temos para a paz e os bens materiais. Nós também precisamos dos bens materiais, porque tem duas coisas que andam meio junto. Se faltar o material, nós também perecemos. Se faltar o espiritual, mais ainda. Então, são duas alavancas que vai caminhando, né? Precisamos do material e do espiritual. Louvor é o reconhecimento e a exaltação que nós devemos a Deus por tudo que nós tem concedido através da sua bondade, de sua justiça, demonstrando a nossa submissão e a sua vontade. Veja bem, a sua justiça, né, que nós temos que praticá-lo, né, demonstrando a nossa submissão e a nossa vontade de praticar a justiça de Deus. Vamos lá. Toda a terra é um ninho de louvor, e é uma verdade, ao Senhor, todas as coisas, o sol que brilha, o coração que ama, a ave que canta, as mãos que socorrem, a flor que perfuma, né? O ser que perdoa, o diamante que fulgem, o sentimento que ajuda, são manifestação do Espírito de louvor, que vivifica o mundo, entoando justiça e gratidão, a fonte doadora e soberana da vida. Tudo canta, tudo na Terra é harmonia, gente. Nós que desarmonizamos. A próprios terremotos que dão hoje, os furacões, é um ajustamento da própria Terra, que está em formação, gente. Nós temos que entender isso. A Terra também está em formação. Ainda não está pronta.
E vai vindo esses catástrofes. Porque a catástrofe do passado é as maravilhas de hoje. E as catástrofes de hoje são as maravilhas do futuro. Não tem que tudo tem que destruir para renascer de novo? Tudo. Quando uma casa fica velha, o que é que a gente faz? Desmancha ela e faz uma nova. Tudo é assim. Tudo vai melhorando. Devemos, portanto, orar sempre. Vejam bem o que os Espíritos perguntam. Devemos orar sempre. É isso que eu falo. Tem muitos jovens que não sabem nem orar ainda. Seja rogando a força e a coragem para possuir com serenidade, seja agradecendo as bênçãos de cada dia. Todo dia temos que agradecer a Deus pela oração. O fundamento da oração é a fé. Tem que ter fé para orar, senão não vai orar mesmo. Acreditar no que se pede. Acreditar, ter certeza que ele está pedindo, Deus está nos ouvindo. Certeza do que as pessoas pedem. Ter a certeza de que seremos beneficiados através da ajuda espiritual. Quem ora sempre vai ter ajuda espiritual, gente. Orar com sinceridade. A prece é fator insubstituível. Não tem nada que substitui a prece. Isso substitui da ligação do plano físico com o espiritual e com a divindade. Nós entramos em comunicação com a espiritualidade, com Deus, pelo pensamento, gente. Não tem outro caminho. Como é que você vai orar, buscar nas alturas de milhões de anos-luz, se não é pelo pensamento? O que é que vai alcançar lá? Só o pensamento. É que mesmo nós fizemos. Vou falar um pouquinho dos anjos da guarda para nós encerrarmos. Aos anjos da guarda e os espíritos protetores, que cada ser humano na Terra tem um. De acordo com o grau de cada ser humano na Terra, é o espírito que acompanha. Mas só que ele é mais evoluído do que o protetor, é mais evoluído do que o que está recebendo, do que o protegido. Nós somos protegidos, o espírito que me acompanha é muito mais evoluído que eu. E sabe de tudo do que eu tenho que passar, porque ele fez o projeto amanhã junto com nós lá. Vejamos quanto que nós somos responsáveis com o nosso anjo, gente. Não precisa ir longe para pedir nada. Vamos comunicar com Deus no pensamento e vamos pedir para o anjo da guarda, que ele está aqui do meu lado, do teu lado, do vosso lado, para te ajudar. Todos os momentos que você precisa. Para que recorrer a outros pecadores, né? Que talvez tenham muito mais dívida do que nós? O que eles vão resolver para nós? Nada. Agora o anjo da guarda, sim. Esse nos inspira, vai trazer as intuições, vai defender nós de muitos perigos, que o próprio anjo da guarda falou, trouxe numa comunicação, falou assim, que se eu não tivesse essa ajuda imensurável desse anjo que me acompanha, eu já tinha desencarnado, tinha morrido há muito tempo, porque me livrou de muitos acidentes e de muitos momentos difíceis, por ajudar a ficar mais tempo aqui na Terra, para aprender mais. Espírito bem-amado, o anjo da guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens. Estão velando por nós. Sede nossos protetores nas provações da vida terrena. Sempre estão protegendo nós nessa vida terrena, que não é fácil para nenhum de nós. Nós temos muito espinho pelo caminho. Temos muitas decepções, muita dor no coração, por um ente querido que vai antes de nós, pelo amor não correspondido. Tudo isso é dor, gente, dor do espírito. E os anjos estão aí amenizando, ajudando-nos. Nós muitas vezes não queremos ouvir eles. Daí, dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspira-nos tudo o que é bom. Reprime a nossa inclinação para o mal. Como ele desvia nós muitas vezes do mal, que nós ia se afundar muito mais. Que a vossa suave influência penetre em nossas almas. Fazei que reconhecemos que um amigo devotado esteja junto de nós, que é o nosso anjo, vendo os nossos sofrimentos. Eles também sofrem com o nosso sofrimento, mas eles sabem que nós temos que passar.
Nós pedimos para passar por esse caminho. E o outro não vai passar por nós. Então ele também sofre com o nosso sofrimento. Mas também, ele também fica com grande alegria quando nós temos bem. Ele também fica muito feliz. Não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportarmos com fé e amor as provas que provê Deus. Enviarmos. Quando nós vamos buscar Deus, nós enviarmos para Deus os nossos pedidos, Ele vai nos atender, gente. Ele não atende na hora, porque às vezes não é no momento que nós estamos precisando. Lá na frente nós vamos precisar. Daí vai vir a misericórdia que nós pedimos, na hora certa, no momento certo, gente. Nós somos muito apressados. Pedimos para Deus hoje, já queremos receber ontem. Não é assim. A vida é paulatinamente, é sucessivamente. Ele sabe na hora que Ele vai nos ajudar, nas horas que mais precisamos. Na hora que nós estamos baqueando mesmo, Ele vem trazer as forças para nós. Quanta pessoa está no hospital, super doente, com câncer terminal, e você olha para ele com aquele olhar sereno para ti, cheio de amor, Ele te dá mais para você do que a gente para Ele. Então é interessante, você recebe mais dele do que você dá. E Ele está lá no fundo de uma cama. Isso não é a ajuda da misericórdia de Deus nesses momentos, da vida da gente? Quantos doentes você vai fazer uma oração e Ele é que te dá o conforto para ti? Você pensa que vai levar para Ele? Ele está te dando para você. Isso aí é Deus na causa. Deus é justo. E nas horas mais difíceis, Ele está mais presente em cada coração dos filhos na terra e no mundo astral. Porque nós somos mesmos amanhã. E aqueles que estão lá hoje foram ontem nossos parentes. Vamos lá, para terminar. Orar é ato de amor. Maior caridade que um homem pode fazer na terra, um ser pode fazer na terra. Não precisa ser rico, não precisa ser intelectual. Ele tem que ter o coração bondoso e usar a prece com muito amor. É a maior caridade que a gente faz na terra. Você pode fazer essa caridade dentro do teu quarto, da tua cama, onde estiver. Orar para os doentes, orar para os estropiados, orar para os parentes, para os familiares. Esse é o nosso dever. Essa é a grande caridade. Porque a nossa oração vai alcançar. Onde nós pensamos e emitimos, vai alcançar aquelas pessoas. Orar é função da vida. Não podemos esquecer da oração. É função da vida, do crescimento, do aprimoramento. Orar significa maturidade da alma. Quem ora é porque tem maturidade, tem certeza do que faz, tem maturidade da alma. Deus abre seus tesouros para todos nós, todos os momentos de nossas vidas. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que abençoe cada lar na terra, cada pessoa, cada irmão, cada irmã que por caridade estão nos ouvindo, né? Vamos se apegar com o nosso anjo da guarda. E sábado que vem vai ser o seu Antônio, que vai fazer às 20 horas, ele vai falar sobre a obsessão. Então nós temos um irmão abençoado ao nosso lado no sábado que vem. Uma boa noite a todos, um beijo no coração de todos, um abraço fraterno de um irmão que procura cada dia amar mais a todos, a toda a humanidade. Em nome de Jesus Cristo. Que assim seja.